Amém, glória a Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4, diz assim: ação de graça e cântico de Davi. Amém. Ação de graça, por quê? Porque o rei Davi, ele venceu os seus duelos, ele venceu as suas lutas, ele venceu os seus combates pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Deus de Israel, pelo Deus dos judeus. Se nós olharmos para a vida do rei Davi, se nós examinarmos, estudarmos a vida dele, sabemos que esse rei passou por muitas lutas, por muita adversidade, mas de todas elas, quem o livrou? O Senhor, o nosso Deus. E por esse motivo, ele o louvava. Por esse motivo, inclusive, os salmos que Deus deu para ele escrever, foi feito, como que se diz? Inspirado, foi feito, foi criado quando ele tinha uma vitória, era coisa da vida dele mesmo, das experiências que ele teve quando rei, quando andou com Deus, foi vivência, vivido com Deus. Por isso ele dava ações de graças e cânticos de Davi. E nesse livro diz: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem o Senhor. Recordarem! Nós devemos recordar, lembrar de que? Das maravilhas que esse Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, faz e fez. Recordar. Do que nós temos recordado? Recordar, uma recordação. Devemos esquecer de coisas que fizemos que desagradou o coração de Deus, como o pecado, como a iniquidade. Isso aí devemos esquecer. Atos que nós falamos, ira, o pecado da ira, o pecado da soberba, o pecado da blasfêmia, o pecados terríveis, o pecado da briga, da contenda, da inveja, o pecado da prostituição. Isso nós devemos esquecer quando nós estarmos longe do Senhor, e recordar quando Deus nos acolheu, quando Deus estendeu a sua mão para nós, quando nós estávamos aflitos, acamados no leito da enfermidade, entre a vida e a morte, quando nós estávamos numa situação crítica, caótica, decadente, que só Deus e mais ninguém para nos livrar daquela situação. Quando Deus nos dá uma vitória, um desejo do nosso coração, foi Deus que me livrou, foi Deus que me socorreu. E Davi, ele recordava, foi Deus que me livrou da espada do rei Saul, que era o meu inimigo, queria me matar, porque Deus rejeitou ele. Foi Deus que me livrou das mãos dos meus inimigos. Foi Deus que perdoou meu pecado de adultério, quando eu adulterei com Betseba. Foi Deus que transpassou a minha iniquidade. Tu não morrerás. Usou um profeta para falar comigo. Acontecerá isso contigo. Perdoado foi teu pecado. Então ele recordava os feitos do Senhor, e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebrar. Amém. Esse Deus que livra-nos da mão dos egípcios, do grande Faraó, do grande Herodes, dos grandes reis ímpios de Sodoma e de Gomorra, que luta
contra nós, contra o adversário invisível que nós não vemos, oculto, que trabalha, que é o diabo, trabalha os seus filhos, as suas servas, os seus servos que estão trabalhando para ele, fazendo obras. Caim, diz a Bíblia, que era filho do diabo, por isso que ele matou o Abel, porque as obras dele eram obras de maligno. Então, Deus é que nos livra, se Ele quiser, Ele que nos livra das mãos dos Caíns da terra, das mãos dos ímpios da terra, se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele nos entrega para nós sermos derrotados, envergonhados, pisados e mortos. E diz a palavra de Deus, Deus de Israel, e era o nome dos ministros, dos levitas, era Asaf, chefe de Zacarias, segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matias, Eliabe, Beneia, Obed-edom, Jeiel, com aludes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Beneia, Jaziel e sacerdote estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. No versículo 8 de 1 Crônicas diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmodiária, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, do juízo da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, e em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, e que também a Jacó ratificou por estatuto, Israel por concerto eterno. Dizei: a ti te darei a terra de Canaã, que hão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. Ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toqueis os meus ungidos, os meus profetas, que façais, não façais mal. Veja, é o próprio Deus que protege os seus ungidos, que protege os seus profetas. Não toqueis nos meus ungidos, e os meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações, contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Aleluia. Dai ao Senhor a família das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor e glória do seu nome. Trazei presente, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrai-se o céu, regozije a terra, e digam-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele tem.
tudo que nele há. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. E dizeis: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, livra das nações, para que louve o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor e Asaf, seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo as ordenanças para cada dia. E mais, Obed-edom com seus irmãos, 68, e oeste, Obed-edom, filho de Jedutum, e Osa ordenou por porteiros. E mais, Zadok, o sacerdote, seus irmãos, sacerdote diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecer ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde, isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com ele deixou a irmã Jedutum e os mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Com eles, pois, estavam a irmã Jedutum e trombetas e símbolos para os que o faziam ouvir, instrumento de música de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Amém? Todo que tem fôlego louve a esse Deus maravilhoso, porque se nós estamos vivos respirando, é pelo seu poder, pela sua maravilha, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua grande, infinita misericórdia, que é muito grande pelo seu amor. Aleluia. Esse Deus, o Deus de Israel, ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.